Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. E bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meus queridos. Está aqui o programa Linguagem do Corpo, todas as manhãs. E lembrando que meu amigo Luiz Torlone, que fala dos dentes, ele está às 9 da manhã. Para quem, faz tempo que não ouve, Que eu escuto ele ligar a rádio e falo, mas cadê o Luiz? Tem que avisar de vez em quando, né? Gente, hoje eu preciso falar da importância do invisível. Muitas pessoas sofrem porque tentam tudo para ser feliz, tentam tudo, já tentaram terapias, já tentaram igrejas, já tentaram simpatias, já tentaram de tudo, leituras, autoconhecimento, cursos, tudo, para que a família viva em paz. Porém, existe um grande problema que é a falta de fé, a falta de acreditar que o invisível é que manda. Não adianta você achar que trabalhando sua psique... Frase bonita. Psique. Veja bem, eu sou psicóloga. Mas nem por isso eu trabalho só a parte comportamental ou só a parte psicológica. Porque quantas pessoas que dependem de tomar remédios devido à esquizofrenia, devido à bipolaridade, devido às psicoses, porque elas não compreendem que existem os chakras, que existem ondas eletromagnéticas também, que existem fluidos do ambiente e também que saem do corporal das pessoas, das energias dos ambientes, fora os obsessores. Com certeza. Então é uma coisa que se as pessoas não trabalharem essa força interna, muita gente acredita, mas não sabe como iniciar o seu poder interno, não sabe como se proteger. Tem gente que faz uma oração quando sai de casa e mesmo assim é pega em alguma esquina por alguma energia ou algum ambiente. Quando você entra, às vezes, em ambientes hospitalares ou até em convênios médicos, onde você vai tirar a sua guia, ali tem uma carga muito grande. São pessoas sofridas de todos os jeitos. Exatamente, né? Porque quem procura hospital são as pessoas que geraram durante muito tempo pensamentos e emoções negativas e que se transformou em doença. Então, o que elas carregam nesse ambiente? O medo, a carência, a dependência. E quando você entra num lugar e você está forrado de luz, aí que é pior, né? Porque onde tem, numa escuridão, um ponto de luz aparece, vai tudo para lá. As energias, as pessoas, as coisas, os animais. E nem fica mosquito voando em torno de lâmpada, né? Exatamente, Lu. Exatamente. Então, quando você faz suas orações, faz as suas caridades, os seus cultos aos antepassados, precisa também falar com o seu anjo da guarda, para que ele proteja a sua aura, para que ele consiga evocar, vamos dizer, os espíritos de luz, para forrarem ao seu redor, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, porque você começa a se estressar. Hoje a gente estava conversando com o Dr. Geraldo lá fora, antes de ele entrar no programa. E nós falamos assim, a parte psicológica de cada final do ano. Todo final de ano, um monte de gente sofre acidente, um monte de gente fica com gripe, um monte de gente fica numa canseira, numa estafa. Agora, se de repente alguém chegasse, olha, preciso avisar vocês que o ano esticou mais 3 meses, você ficaria forte outra vez. Por quê? Sabe quando está chegando o final? Quando você está numa corrida, está chegando no final, está lá a faixa de passagem, né, para você ultrapassar, você já não aguenta mais. Então, existe a parte psicológica, mas existe a parte energética e espiritual. Cada vez que você tem bons pensamentos, o que são bons pensamentos? Elogiar, agradecer. Quantas vezes você ouvindo a própria Rádio Mundial,
ouvindo a mim, ouvindo outros comunicadores, você não fica criticando ou julgando. Isso são pensamentos negativos. Muita gente vira para mim e fala assim, mas Cris, eu tenho que dar a minha opinião. Calma, opinião é uma coisa, mas não crítica de falar mal da pessoa, criticar a voz dela, criticar os pensamentos ou as ideias dela. Diga apenas, que pena, eu não concordo com isso, né? Eu acredito em outra coisa, mas respeitar o ser humano em geral. Essas ondas negativas, elas impregnam nos locais. E você leva para sua casa. E você impregna nas paredes. Quando você entra em casa, você às vezes é vítima de suas próprias energias. Quantas vezes você brigou dentro de casa ou teve pensamentos sombrios dentro de casa, sozinho? E ao voltar para casa, você sai e volta. Quando volta para casa, você começa com tormentas, medos e inseguranças. Você deixou ali portais negativos abertos. Você mesmo criou isso. Você impregnou sua própria casa com suas energias negativas e você é bombardeado cada vez que volta para casa. Então está na hora de você, cada vez que tem um deslize e pensa coisas negativas ou perde o controle emocional, aquele estupim de raiva, aquilo abre portal negro pra caramba. Você não sabe porque você não vê. Agora, quem tem a capacidade ou o dom de ver uma pessoa quando ela explode em nervosismo, quando ela dá chutes e pontapés, simplesmente fica negra a aura dela. E olha, tem muitas coisinhas invisíveis que adoram tomar essa energia. Néctar dos deuses. É, o néctar dos deuses de baixo. Então, você fica sempre negativo. Você não consegue mais sair daquele looping. Você diz que faz de tudo, já tentou de tudo e que já não acredita mais em nada. Porque você é vítima de você mesmo. Trabalhar a própria cabeça não é fácil. Só que se você entender as leis do universo, por exemplo, semelhante atrai semelhante. Primeiro passo, se semelhante atrai semelhante, você vai imaginar que aquilo que está acontecendo agora na sua vida foi consequência de suas próprias vibrações. Mude suas vibrações. Não julgue, não culpe mais nada nem ninguém. Muito menos seus pais. Comece a ser mais alegre. Procure um médico, um psicólogo, meditação, qualquer coisa. Para que você tenha outros pensamentos, outras ideias que não essas repetitivas que vão lhe gerar situações mais negativas ainda. Existe sempre uma maneira da gente se curar. Tem perguntas aqui? Tem para o crisnaradio@uol.com.br. O Matheus Soares, ele quer que você fale um pouco sobre distúrbio de atenção. O Matheus? É. Matheus, o distúrbio de atenção, o tal do DDA, hoje se fala demais, já há um bom tempo, das crianças com esse distúrbio. Que nós sabemos que são crianças vulgarmente chamadas de índigo, né? Meninos e meninas índigos. Muita gente tem falado assim, meninas índigas. Índiga. Não é índiga, porque é cor índigo, né? O azul índigo. Então, como assim azul índigo? Quando você fotografa com a máquina Kirlian, as crianças de hoje, você vê a aura dela totalmente azul. E essas crianças, elas são hiperativas. Elas têm uma energia do cão, né? Ninguém tem paciência com elas, elas perdem a atenção em assuntos banais. Principalmente nas escolas, que tem muitos assuntos banais que nunca vão levar a nada. E essas crianças, por exemplo, você que está ouvindo a Rádio Mundial agora, o programa Linguagem do Corpo. Você lembra alguma matéria que marcou para você no ginásio, no colégio ou mesmo no primário? O que é que você tirou de proveito sobre os ensinamentos da escola? Não estou contra a escola, não. Presta atenção até o final. Eu não terminei. Se você lembra de alguma coisa muito importante que marcou para você na escola, significa que isso você vai usar. Ou isso você já usou na sua vida, no decorrer da vida. Mas foram todas as matérias, a maneira que ensinaram aquelas matérias, marcou para você? Ou você teve que estudar, que teve aquela tal da memória imediata, né? Estudou, fez a prova, e esqueceu. Nem lembro o que foi fazer depois. Pois é, se para as pessoas que são estudiosas, inteligentes, vão para as escolas, não desistem nunca, muita coisa ela jogou fora porque não precisa, ela nunca vai usar. É claro que é importante ir para a escola.
Você se torna uma pessoa dependente dos outros quando não tem estudo. Ou muita gente, como o Silvio Santos, que não teve estudo, cresceu na vida, o Lula. Então, não é o estudo que vai fazer uma pessoa prosperar, mas são os estudos, as escolas, que vai fazer você se integrar socialmente. Vai aprender a lidar com as diferenças, vai ter muito mais paciência, vai passar por situações difíceis, vai aprender a amadurecer. Então, não é exatamente os estudos. Quanta gente como Abraham Lincoln, Thomas Edison, foram autodidatas. Eles estudaram sozinhos. E olha no que eles se tornaram. Então, cuidado com essa coisa do DDA, de achar que a criança está com problema. Todas as crianças que elas não aguentam a escola é porque o sistema escolar já está falido há muito tempo. Já deveria ter sido mudado, por exemplo, essa coisa que muita gente não gosta que eu fale, mas a história verdadeira, os estudiosos profundos conhecem, que não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Por quê? Isso foi uma política, uma comercialização entre os países para a harmonização, mas a verdadeira história não é essa. Quando essas crianças chegam, elas são muito mais sensitivas. Elas olham essa história e elas sentem uma falsidade no coração. E eu dei um exemplo só da história, né? Porque trocentas coisas que aconteceram no mundo criaram um desenho, um quadro redondinho e que pregaram isso até hoje. Está na hora de falar a verdade. Existem 2 escolas, que eu não vou falar o nome, foram jovens que me contaram, que estão ensinando para a garotada a verdadeira história do mundo, que não tem nada a ver com essa história tradicional, que nós, né, de meio século para frente... Continua a mesma coisa, continua né? aprendendo. Então, quando você tem DDA, significa que você não está conseguindo prestar atenção em coisas que não lhe servem. Não tem motivação, não tem colorido, não tem simpatia. Então você não se prende a isso. Não interessa para sua alma. Claro, um remedinho ajuda, mas se você entender o que você veio fazer verdadeiramente na Terra e ingressar nos seus trilhos, na sua missão, nunca mais haverá o DDA em você. Cris, a Erenice de Curitiba, ela pergunta o que significa ter pelos no rosto. Diz que surgiu alguns pelos. Ela já não tinha perguntado isso? Não, era outra pessoa, né? Outra pessoa. Ah, tá. Como é o nome dela? Erenice, de Curitiba. Erenice, pelos no rosto de mulher significa que ela é, ou tem sido, muito yang, muito máscula no sentido de cuidar da vida dos outros, de cuidar da família, de cuidar de uma maneira muito bruta, aquela de pé no chão que parou de sonhar, parou de ser feminina, parou de ser meiga, dócil, carinhosa. Então, os hormônios fazem isso. Quando os hormônios masculinos se aproximam, pelo comportamento mudamos os hormônios. Hormonium, em latim, significa humor. Então, dependendo do humor feminino, o humor masculino, os hormônios vão se adaptando e sendo produzidos no organismo, causando situações orgânicas. Então, no seu caso, eu indico para que você seja mais doce, mais menina. Claro que você vai ter suas responsabilidades. Não significa, porque Cleópatra era uma mulher femininíssima. Helena de Troia também. Helena de Troia, mas elas eram mulheres incríveis. Fizeram altas porcarias, como também fizeram muitas coisas boas. Mas elas eram sempre mulheres, meninas, e pela sedução que elas conseguiram fazer muitas besteiras também. Então, será que você tem sido, como eu falo, a vamp, né, que é o masculino, ou a dengosa, meiguinha, aquela que gosta de ouvir, abraçar, beijar, aquela docinho? Tá na hora de você ser menininha outra vez. A Cristiane, do Rio de Janeiro, ela está grávida de 8 meses e ela quer saber o que significa pés inchados durante a gravidez. Oh, meu Deus. E seios que racham durante a amamentação, porque ela quer amamentar muito o filho dela. Cris, você é uma mulher maravilhosa, por isso que você está assim. E agora eu vou explicar. A gravidez, para todas as mulheres, significa um momento em que eu às vezes preciso parar, refletir, interromper, cessar. Porque você está com os hormônios alterados e também certas coisas do dia a dia você começa a não poder fazer ou não querer fazer. Você sabe que o psicológico de uma mulher grávida transforma-se. Só que você, veja bem, você quer andar,
você quer ir avante, você é mulher dinâmica, você é uma mulher que não quer parar, por isso que seus pés incharam, porque você não está fazendo o que você gosta, a vida não está como você queria, e não tem nada a ver com a criancinha querida que está dentro da sua barriga, mas sim a situação da gravidez. E os seios rachados significa que você não está conseguindo expressar para a sua família o quanto que você ama a criança, mas não tem o dom para ser a grande mãe parada, maternagem perfeita, esperando, né? Você quer viver. Então os seios racharam por uma comunicação falha. A pele representa a comunicação, como nós nos expressamos. E as estrias, em geral, significam eu me rasgo para tentar fazer entender e ninguém me entende. Então está na hora de você ficar mais calma, toma um floralzinho, se acalma, aceitação. Você quer ser mãe. E você não precisa ser mãe igual a quem você viu da família que você tem horror, né? Você não pode ter medo de, meu Deus, eu não quero ser uma mãe como aquela pessoa da minha família que eu acho um horror. Você é outra pessoa. Outra personalidade, outra impressão digital. Você é uma mãe moderna. Você é uma mãe que o importante é amar, olhar nos olhos da criança e orientá-la para esse novo mundo. E não precisa agir como a família espera. Desculpa a família, mas você, eu não sei qual é o seu signo, mas você é bastante impaciente. Vamos lá. A Tatiana, ela diz que tem uma filha de 8 anos que faz xixi na cama. Desde quando? E o enteado dela tem próximo do ânus pelo encravado que cresce para dentro. Diz que ele já fez cirurgia. Mas o volta. enteado tem quantos anos? O filho dela tem 8 anos. A filha dela tem 8 anos. Como é o nome dela? A Tatiana é a mãe. Tatiana. A filha de 8 anos. Veja bem, de 0 a 7 anos e meio, a criança, quer queira, quer não, por ondas eletromagnéticas e ondas hormonais e inconsciente, capta todo o emocional da mãe. Tudo que a mãe sente e que produziria no seu próprio corpo, a criança manifesta no próprio corpinho dela, sem saber. Porque é um mecanismo, é algo automático que a natureza criou para que a mãe, sabendo que ela é responsável, não culpada, ela é responsável por emanar para a criança de 0 a 7 anos e meio ondas de perturbação, então a mãe precisa se tratar, a mãe precisa ser feliz, calma e serena, e a criança curará. Porém, uma criança de 7 anos e meio a 14 anos e meio, veja, ela tem 8, ela está dentro da vibração do pai. Eu teria que saber faz quanto tempo que ela faz xixi na cama, teria que né? saber há quanto tempo. Então, como o xixi exagerado ou sem controle na criança, significa que a mãe ou o pai esconde lágrimas. Ou não tem mais lágrimas por ser guerreiro, por ter passado muitos problemas na vida e teve que se transformar em forte. Quando perdemos essa coisa bonita de chorar por um animalzinho, chorar por um beijo, chorar por um abraço, a bexiga será afetada. Então, no caso da sua criança que tem 8 anos, eu gostaria que você averiguasse no coração do pai dessa criança ou do homem responsável pela educação dessa criança, quantas lágrimas ele teve que secar, quantas lágrimas ele não pôde mostrar. Esse homem está sofrendo e por isso a sua criança não para de urinar, significando que está chorando no lugar do pai. Está na hora de vocês conversarem. Eu não sei qual é a situação de vocês, mas quem tem crianças deveria aprender que o yin e o yang se juntaram, as duas parcelas, as complementares, para emanar aos seus frutos uma energia positiva. Não adianta querer brigar, guardar mágoas, se separar e nunca mais conversar, porque vocês têm filhos. E é pelos frutos que a gente conhece a árvore, não é mesmo? Então está na hora de você tentar alegrar o coração do pai dessa criança, perdoar de alguma maneira, ou se é avô, não importa, o homem que domina a educação do seu filho e da sua filha, tá bom? Vamos lá, tem mais alguém? Ela só continuando na mesma pergunta dela, o enteado dela que tem, não falou a idade, ele tem
perto do ânus, pelo encravado que cresce para dentro. No caso, eu preciso saber sempre que lado que é, ou por exemplo, que idade tem, para dizer de onde está vindo exatamente a raiz. E o ânus representa o futuro. Né? O intestino representa o passado, o reto representa a passagem, aquilo que está caminhando para ir avante no futuro. Então, quando tem qualquer problema no ânus, seja hemorroidas ou pelo encravado, significa que a pessoa tem um alto grau de ansiedade, ela quer dar passos maior que as pernas, sem abandonar o passado, sem elaborar, sem entender o passado. Gente, é muito legal vocês ouvirem essas coisas pela rádio, acreditando, não, mas é bom vocês estudarem, porque tudo isso é uma ciência. Não tem absolutamente nada de adivinhação aqui. Isso é um conhecimento milenar egípcio, como todos os anos, eu e o Luiz Cairo, a gente vai sempre para o Egito. Iremos de novo, dia 10 de junho, né? Já estamos quase com um grupo formado, e lá nós estudamos muito. Coisas milenares, ciências médicas, então são coisas sérias. Gente, para quem quiser ir para o Egito com a gente, não é excursão, não é uma turismo. Expedição. E tem que participar uma vez por mês das reuniões obrigatórias, que é um curso gratuito que a gente dá. E se a pessoa não aparecer nos cursos, ela não vai viajar com a gente. Para vocês verem como a gente é chato, né? Vamos lá. Cris, o que nós temos essa semana? Dia 11, domingo, o José Ferreira e a Maria Luísa, que são os dois terapeutas maravilhosos lá do Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, eles vão dar um curso de radiestesia para ambientes. Sabem, gente, o que é radiestesia para ambiente? Você, através de pêndulos e outras técnicas simples, você capta do seu ambiente, do seu trabalho, o seu escritório, sua casa, a sua escola, não importa, lugares negativos que você não pode sentar, não pode frequentar, porque ali, como eu falo das ondas energéticas negativas que influenciam você, ali está impregnado de coisas que roubam sua energia vital, desequilibram sua psique, onde tem desarmonia na casa e doenças na casa. Então, você detecta esse lugar, então ele usa o radiônico, que é a parte que trata esse local. É maravilhoso o trabalho do José e da Luísa, e o curso será domingo, dia 11. Das 10 às 17. Isso, e também no dia 11, né, no domingo. Vai ter o Nelson Donizete, das 10 às 18, aquele isso. doctor maluco lá, ele vai fazer um curso de defesa psíquica. Gente, defesa psíquica, sobre aquele começo do assunto que eu falei na rádio, sobre essas energias negativas, que você pensa que já trabalhou tudo. Você usa até amuletos, você reza o tempo todo, já fez até o Feng Shui na sua casa, mas muita coisa ainda não mudou. Por quê? Porque existe algo dentro de você, pontos energéticos a serem trabalhados. Use o complemento. Então aprenda com o Nelson Donizete Defesa Psíquica, que será domingo. É maravilhoso o curso, ele dá uma volta enorme em várias informações, você vai ficar assim de boca aberta e vai saber usar, sem ter que usar amuletos, usar a própria energia para proteger você e a sua família. E no dia 17, no dia 17, sábado, eu arranquei o caderno dele. No dia 17, sábado, o Luiz Cairo vai dar um curso, como uma vez por mês, a cada 2 meses, um curso só para homens. É um curso fabuloso, ele é uma coisa especial só para os homens. Eles podem ficar à vontade, né? Pode conversar, tirar suas dúvidas e mais. Pode ser ele mesmo, com suas emoções. Ele será respeitado, porque tem muito homem, como a gente já contou a história greco-romana antiga, que os homens foram criados para a guerra. Sendo que quando a gente estuda o cérebro masculino e o cérebro feminino na anatomia, nós entendemos que o sistema límbico das emoções do homem é muito mais desenvolvido. Ele tem uma sensação muito maior de amor do que a mulher. Por incrível que pareça, é o homem que ama. E a mulher, ela é hormonal. Então a mulher, devido a essas transformações e exaltações sentimentais, profundidades, lágrimas, você imagina que é ela que tem a força do amor. E não é.
é o homem. Interessante isso, né? E isso é uma ciência. E o que nós estamos tentando fazer? O que o Lu está tentando fazer? Mostrar para os homens por que eles não são felizes no amor. Por que eles não estão prosperando. Por que eles trabalham tanto e não conseguem pagar as dívidas. Que força negativa é essa que envolveu os homens desde as eras antigas, que impregnou a genética deles, usando a força negativa do karma. Então o Lu vai ensinar, além de como eliminar o karma negativo, como ser feliz no amor, como pagar as dívidas, tudo para os homens. Então, mulheres, você, né? Inscreva seus namorados, maridos, noivos, porque eles vão voltar emocionados. Malucos de amor, né? Legal, vamos lá. Cris, para mais informações... Né? Tem dia 18 também, tem o workshop de PNL do Miguel. Reprogramar sua mente, tirar as fobias, os traumas que limitam você. Dia 18 com Miguel Carcavila, maravilhoso. Vamos mais lá. Informações, ligue para o 011-5082-2822 ou acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br e informando que todos os livros da Cris, inclusive A Lei da Afinidade, estão nas livrarias, que seria um ótimo presente de Natal para você dar. Presente de Natal, é verdade. Se você não gosta de alguém, dá o meu livro. Se você adora alguém, dá o meu livro. Também. Não é? O livro é Linguagem do Corpo, de Cristina Cairo. Está em falta, eu tenho informações de que muitas livrarias estão sem o meu livro, porque esgotou. Mas você pede, porque eles encomendam e trazem para você. Porque lá na editora tem estoque até o teto, tá bom, gente? Ó, 5082-2822. www.linguagemdocorpo.com.br. Agora eu não errei. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada e paz profunda. Beijos, tchau. A Rádio Mundial apresentou Programa Linguagem do Corpo, com a professora e escritora Cristina Cairo.